Quando um ministro do STF discursa em um evento privado promovido por outro ministro do STF fora do país, já não dá para esperar nada que preste. Só que Moraes conseguiu ser ainda pior do que a gente esperava. Nessa segunda-feira, dia 1º de junho, Alexandre de Moraes fez um breve discurso na abertura do Gilmar Palusa, evento apelidado dessa forma por ter Gilmar Mendes como seu grande promotor, apesar de seu nome oficial ser Fórum de Lisboa. Esse é mais um daqueles eventos jurídicos promovidos fora do Brasil para que autoridades brasileiras discutam velhas narrativas no palco e, coincidentemente, se encontrem nos bastidores com representantes de grandes bancos ou empresas que possuem hoje ou possuirão em breve processos tramitando nas cortes superiores brasileiras ou que simplesmente ditam as regras do mercado no país por conta do seu porte. Nessa edição do Gilmar Palusa, que teve início hoje, estão confirmados nomes como André Esteves, do BTG, Luiz Cap, do Bradesco, Luísa Trajano, da Magazine Luiza, Fábio Chilo, diretor jurídico da JBS, entre tantos outros. Há quem diga que o nome disso é lobby, mas um ministro do Supremo Tribunal Federal não se prestaria a um papel patético como esse, não é mesmo? Enfim, Moraes discursou sobre as redes sociais, defendendo agora não apenas uma regulação no Brasil, mas uma regulação internacional sobre o tema, utilizando agora até mesmo trechos da recente encíclica do Papa Leão XIV para defender seus argumentos. Eu separei aqui alguns trechos da fala dele, já resumidos e condensados ao máximo, sem tirar de contexto, para tornar pelo menos suportável para você o discurso desse aprendiz de Gilmar Mendes. Veja só. Quantas e quantas pessoas, quantos e quantos artigos não foram escritos dizendo que as redes sociais seriam a nova ágora grega, onde todos teriam opinião, todos poderiam, em igualdade de condições, independentemente de condição econômica, condição cultural, todos teriam a mesma possibilidade de opinião, a mesma possibilidade de influenciar a opinião dos demais. O que deu errado, então? Porque houve a possibilidade de manipulação das redes sociais. Porque ao invés de democratizar a opinião, foi possível manipular as opiniões. Exatamente porque todos nós, talvez ingenuamente, e todos eu digo, não só no Brasil, no mundo, todos nós, ingenuamente, achávamos que as redes sociais seriam neutras. Que as redes sociais, e consequentemente, ou, na verdade, precedentemente, as big techs, as grandes empresas de tecnologia seriam neutras, não teriam os seus interesses econômicos, políticos, ideológicos. E vejam, as big techs não podem ter seus interesses políticos, econômicos, ideológicos? Claro que podem, mas não podem fingir não tê-los. Essa foi a ingenuidade geral. E a partir disso, houve uma grande manipulação. O importante de eventos como esse, essa discussão, esse diálogo, e é absolutamente necessário isso, como preservar a liberdade de expressão e a democracia. Porque se o abuso criminoso no exercício, numa pseudo-liberdade de expressão, acabar com a democracia, nós não teremos nem democracia e muito menos liberdade de expressão. Primeiro ponto. Moraes alega que as redes sociais têm seus próprios interesses políticos, econômicos e ideológicos, mas que fingem não ter. O ministro não menciona, no entanto, que apesar de tantos problemas inegáveis, as redes sociais são plataformas privadas, disponibilizadas livremente para usuários, sem obrigar ninguém a utilizá-las, e que elas não têm obrigação nenhuma de serem neutras. O Supremo Tribunal Federal, por outro lado, é uma instituição pública, sustentada com dinheiro público, incluindo o salário e as regalias de cada um dos ministros, e essa sim é uma instituição que, de acordo com a própria legislação, deveria ser totalmente neutra,
mas não é. O grande problema é que, ao contrário das redes sociais, o STF é uma instituição a qual o cidadão é obrigado a se submeter, além de ter que sustentar, é claro. Se eu não gosto de uma plataforma digital, eu simplesmente não uso. Se eu não gosto de uma decisão do STF, eu não tenho opção de não acatá-la. Moraes acusa as Big Techs daquilo que ele faz, fingir uma imparcialidade que claramente não existe. E ainda pior, se tem alguém que é exemplo de atuação em favor dos próprios interesses políticos, econômicos e ideológicos, esse alguém é Moraes. O cara que, por exemplo, segundo indicam informações vazadas das investigações da PF, estava tentando favorecer o banqueiro que tinha um contrato de 129 milhões de reais com o escritório de advocacia da sua própria esposa. Segundo ponto, Moraes alega que todo mundo foi ingênuo de acreditar que as redes sociais seriam neutras. Eu, particularmente, nunca acreditei nisso, mas considero ingênuo quem acredita até hoje que a Suprema Corte brasileira é neutra, que a Suprema Corte realmente tem tentado proteger a democracia e não seus próprios interesses. Terceiro ponto, a manipulação da opinião pública que Moraes diz que acontece nas redes sociais hoje é real. Só que esse tipo de manipulação sempre existiu. A diferença é que antes era monopolizada pelos grandes canais de comunicação. Tempos atrás, um canal como a Rede Globo contava a história da forma como queria, e o entendimento do cidadão era totalmente controlado a partir disso. Hoje, no entanto, um cidadão qualquer, sem toda essa estrutura bilionária de um canal de televisão, consegue, com um simples vídeo gravado no seu próprio quarto mesmo, alcançar e influenciar milhões de pessoas. É isso que incomoda Moraes e tantas outras autoridades brasileiras. É essa falta de controle sobre a narrativa. A regulação defendida por ele, por Lula e por tantos outros não é para salvar crianças e adolescentes, como eles dizem. Essa regulação é para reestabelecer o monopólio da informação. E por falar em discurso absurdo, eu ainda preciso mostrar nesse vídeo o que foi dito por Lula. Mas antes eu peço apenas 1 minuto da sua atenção para o recado da minha amiga Ludmilla, que vai te mostrar uma forma séria de fazer uma renda extra através da internet. Olha só, eu fiz mais de 5 mil reais em 15 dias trabalhando em casa pela internet. Isso daqui não caiu do céu, tá? Eu construí um negócio lucrativo utilizando apenas o meu celular conectado à internet. E o mais incrível de tudo, que o que eu faço é totalmente replicável. Você também pode fazer o mesmo. Eu comecei do zero, trabalhava no shopping, recebia somente um salário mínimo e eu precisava mudar minha realidade. E eu mudei. Já realizei vários sonhos e o principal, ter a liberdade de trabalhar em casa. Então, se hoje você precisa fazer uma renda de 1.000, 2.000, 3.000 reais a mais, clicar agora no link da descrição ou do comentário fixado e você também pode colocar a câmera do seu celular aqui nesse QR Code que vai te direcionar para o meu WhatsApp. E lá eu vou te explicar o passo a passo para você começar. Te aguardo lá. Como eu falei anteriormente, eu ainda tenho uma fala de Lula para mostrar nesse vídeo. E ela ocorreu no último sábado, durante o lançamento da plataforma Tela Brasil, um novo serviço de streaming público, vendido como se fosse gratuito, mas que é sustentado por toda a população brasileira e servirá para disseminar as narrativas da esquerda através de produções audiovisuais. Bom, cercado da sua própria militância, o petista falou isso aqui sobre a Copa do Mundo e a camisa do Brasil. Queria cumprimentar o ex-prefeito Eduardo Paes, que está aqui como um cidadão anônimo. Obrigado pela presença. O nosso prefeito Cavalieri, que está aqui vestido de verde e amarelo. Você precisa colocar o verde e amarelo e colocar não bolsonarista. Porque o verde... Não, essa é uma coisa... Essa é uma coisa que a esquerda vai ter que aprender a fazer. A gente vai ter que, nessa Copa do Mundo, andar de verde e amarelo para não deixar que as cores do Brasil sejam tomadas por nenhum fascista. Olha, aquela designer brasileira que trabalha na Nike e que apresentou a nova camisa da seleção quase conseguiu afastar o cidadão desse símbolo, mas foi quase. A questão aqui é a seguinte: a camisa da seleção, bem como a bandeira nacional e as cores verde e amarelo, não foram um símbolo adotado por bolsonaristas, mas por todos os cidadãos brasileiros que realmente defendem o seu próprio país, que se sentem pertencentes a essa nação. Não é que a direita se apropriou desses símbolos, foi a esquerda que nunca defendeu nada além dos seus próprios interesses. E esses interesses, em sua maioria, vão contra aquilo que o Brasil precisa para ser um país digno para o seu povo.
povo. O termo fascista, utilizado por Lula nesse discurso, é só mais um na extensa lista de rótulos criados pela esquerda para tentar desmoralizar qualquer um que não concorde com eles. A lógica é muito simples. Essa esquerda é tão baixa que, para tentar ser competitiva no discurso político, precisa tentar nivelar todo o resto de acordo com a sua própria régua. Lula pode apelar para quem quiser. As cores do Brasil continuarão sendo vestidas por quem realmente se interessa por esse país, seja na Copa do Mundo ou em qualquer outro período. O que não cabe mais nesse país, assim como nunca coube na nossa bandeira e na camisa da seleção, é o vermelho do PT.